Olha só, pessoal, o que acabou de chegar aqui no canal, um novo robô aspirador, esse aqui que é o X600, um modelo que já promete trazer algumas tecnologias interessantes e bem mais inteligentes, como por exemplo um laser aqui na parte de cima, que é para mapear melhor o ambiente da sua casa na hora de fazer a limpeza. Então nesse vídeo a gente vai tirar o produto da caixa, dar uma olhada nos acessórios que acompanham e já vai partir para nossas impressões com ele em funcionamento. Aqui na frente a gente já consegue dar uma primeira olhada no aparelho, a gente já vê um pouquinho do visual e aqui embaixo tem alguns recursos que ele já traz, como por exemplo, ele faz aspiração, mas também tem a função mop, ele tem controle por aplicativo, ele tem o laser de navegação, que é esse aqui na parte de cima, que faz ele conseguir olhar melhor o seu ambiente. E por fim, aqui desse outro lado, a gente encontra mais algumas informações. Fala que ele pesa 3,5 kg, aqui tem alguns outros detalhes, como a bateria que é de 2.600 mAh, e fala aqui que o espaço para colocar a sujeira, né, que ele tem dentro do robô é de 600 ml. Mas vamos ao que interessa, vamos abrir a caixa e tirar ele aqui de dentro para a gente dar uma olhada melhor. Então aqui em cima a gente já encontra um manual de instruções, ó, um manual que parece bem grande, deve ter bastante informações. Aqui na parte de baixo já tem o robô e já traz alguns acessórios, como por exemplo aqui o carregador, a fonte que você vai colocar na tomada da sua casa. E olha só que interessante, pessoal, esse robô aqui já vem acompanhado de 4 vassourinhas, ou seja, a gente vai usar duas, mas já vem duas aqui para caso você precise substituir no futuro. Então a gente já tem aqui alguns equipamentos de reserva para futuras manutenções. Vem ainda aqui também alguns filtros, alguns acessórios de limpeza e também um pano de mop reserva, porque aqui a gente já tem o que a gente vai usar. Tirado tudo da caixa, a gente já consegue observar algumas coisas. Primeiro é o visual do robô, que segue mais ou menos um padrão que a gente tem no mercado. A diferença é que o laser fica aqui na parte de cima, alguns modelos não trazem essa tecnologia. E outra coisa é que ele já tem alguns botões. O primeiro é o botão de liga e desliga, e ele também tem um botão aqui para fazer ele voltar para o carregador. Aqui na parte de trás a gente consegue tirar o reservatório de sujeira, então quando ele aspirar, a sujeira vai vir aqui para dentro. E se você preferir, é possível estar substituindo aqui pelo mop, ou seja, se você quiser parar de aspirar e começar a passar pano na sua casa, é só você vir aqui e substituir o acessório. Aqui na parte de baixo eu acho legal mostrar algumas coisas para vocês já. Aqui é onde entra a sujeira, então ele faz esse movimento de puxar a sujeira para dentro, além aqui de ter as vassourinhas que vão puxar também as sujeiras que estão mais no canto. A gente consegue perceber aqui que as rodas têm uma espécie de amortecimento que é justamente para ele conseguir subir em cima de tapetes, por exemplo, ou pequenos degraus. E algo que a gente também percebe, ó, é que ele tem esse recurso aqui que caso ele bata no seu móvel, ele consegue dar uma amortecida ali na batida. Mas enfim, agora a gente vai testar o robô durante alguns dias para ver como ele se sai aqui no nosso ambiente e depois disso a gente já volta aqui para passar para vocês as primeiras impressões com ele em funcionamento. Agora eu já usei o robô durante alguns dias, mas antes de falar mais sobre o funcionamento dele e o que eu achei desse modelo, eu só queria aproveitar para pedir o seu like aqui no vídeo. Também queria avisar que na descrição vamos deixar o link para caso você esteja interessado em ver o preço dele ou até mesmo comprar o seu. Voltando a falar aqui do X600, no robô nós temos apenas 2 botões que servem para fazer todos os principais comandos dele. Nesse primeiro botão, se a gente segurar por alguns segundos, nós vamos ligar ou desligar o robô, mas dando apenas um clique rápido, ele inicia ou pausa uma limpeza. Já o segundo botão que a gente tem aqui é para enviar o robô para a base de carregamento. Falando sobre o seu carregador, ele é bem discreto e a gente precisa deixá-lo próximo de uma tomada. O cabo tem aproximadamente 1,5 m de comprimento. Então só ligando ele na tomada e dando o comando pelo botão do próprio robô, a gente já consegue usar ele no dia a dia. Mas eu recomendaria vocês utilizarem o controle via celular, porque assim a gente ganha várias funções extras e a gente consegue acompanhar o funcionamento dele. Para fazer os comandos pelo celular ou até mesmo integrar ele com assistentes de voz como a Alexa, primeiramente precisamos baixar o seu aplicativo no celular. Para facilitar, na parte de baixo do robô tem um QR Code. Se você escanear esse QR Code com a câmera do seu celular, ele vai te mandar para o download na loja de aplicativos. Para conectar o robô, a gente precisa segurar o botão de carregamento por alguns segundos, que o símbolo de Wi-Fi aqui do lado começa a piscar. Depois disso, é só ir no aplicativo da fabricante e adicionar esse novo dispositivo. Algo que eu reparei é que o aplicativo é bem simples de usar. Para mim, que já testou outros robôs, que às vezes tem um monte de coisa para configurar e vários modos de limpeza para escolher, foi até meio estranho
estranho me deparar com algo assim mais simplificado. Na prática, eu acredito que esse aplicativo deve agradar a maioria das pessoas dessa forma, porque ao invés de a gente precisar configurar várias coisas, ele já faz praticamente tudo sozinho pela gente. Algo que ajuda bastante na manutenção é que ele mesmo mostra o desgaste das peças, e assim a gente vai saber a hora certa de substituir algum filtro ou uma vassourinha. Algo que eu achei um pouco estranho é que pelo menos o meu aqui veio com o idioma em inglês, inclusive o áudio que sai do robô eram falas em inglês, mas pelo aplicativo a gente consegue mudar para português. Caso não apareça a opção de trocar idioma, eu recomendo no próprio aplicativo vocês irem nas configurações e confirmarem se o sistema do robô está atualizado. Caso não esteja na última versão, é só clicar em aceitar a atualização que ele já vai fazer todo o processo sozinho. Iniciando a limpeza, a primeira coisa que ele faz é identificar se o ambiente que ele está é o mesmo do último mapa gravado. Caso seja a primeira vez dele no ambiente, ele vai criar um mapa enquanto vai aspirando a casa. Na limpeza, normalmente o que ele fazia era primeiro limpar ao redor do quarto e depois ir para a parte mais central, que ele dividia em algumas áreas menores. Aí ele limpava uma área menor, depois limpava a outra, até terminar todos os ambientes. Depois de terminar a limpeza, ele automaticamente retorna para a base para recarregar sua bateria. A aspiração dele não é a mais potente que eu já cheguei a ver no robô, mas no geral dava conta de fazer a limpeza. O que me chamou a atenção é que ele parecia ser o melhor robô no quesito limpeza dos cantinhos. Eu percebi que esse modelo aqui tentava focar bastante nessa parte, puxando a sujeira dos cantos, enquanto alguns outros concorrentes muitas vezes deixavam passar, focando mais nas áreas centrais. Aqui eu tenho um rodapé de madeira e muitas vezes ele me chamou a atenção por ver ele puxando a poeirinha debaixo desse rodapé, algo que eu não cheguei a ver em outros modelos de robô testados aqui no canal. Caso a sua casa seja muito grande e a bateria cabe no meio da limpeza, ele volta para a base para fazer uma nova carga. Chegando ali em mais ou menos 20% da bateria restante, eu percebi que ele já voltava para o carregador. Sobre a base de carregamento, eu recomendaria vocês deixarem mais num canto do quarto, encostado numa parede, porque eu cheguei a ver o robô se enroscando com a base em alguns momentos. Talvez até mesmo passar uma fita dupla face na parte de baixo para ficar bem firme no local. Um grande diferencial desse modelo é a possibilidade de ter mais de um mapa salvo, algo que eu sei que muita gente busca, especialmente para quem tem casa de 2 andares, porque assim você consegue levar o robô na mão de um andar até o outro e ele vai conseguir manter os 2 ambientes mapeados. Na maioria dos robôs, quando a gente faz isso de levar ele na mão de um local para o outro, como só permite salvar um mapa, ele está sempre apagando o mapa anterior e remapeando toda vez que a gente muda ele de local. Conseguindo salvar mais mapas, você acaba conseguindo aproveitar melhor esse recurso de mapas em si, configurando áreas, por exemplo, que o robô não pode entrar, por exemplo. Nesse modelo não temos a opção de mudar a intensidade de aspiração e o nível de ruído. Sobre o barulho que ele faz, dá para dizer que está na média do que os concorrentes costumam fazer. Só para vocês terem uma base de quanto tempo o robô leva para fazer uma limpeza, eu pedi para ele aspirar um quarto que tem quase 20 metros quadrados. E ele levou cerca de 16 minutos e depois de concluir ainda tinha 80% de bateria disponível. Vale dizer que esse tempo se mostrou variável, às vezes demorava um pouquinho mais, às vezes era um pouquinho mais rápido, mas em média era esse resultado que eu falei para vocês. Algo interessante que me chamou a atenção é que ele mapeou o ambiente como 15 metros quadrados, que é menos do que realmente tem. Só que na prática ele mapeia só o local onde ele tem acesso para fazer a limpeza. Então espaços que tem móveis ou então objetos que ele não conseguiria passar, ele desconsiderava nesse mapeamento. Uma preocupação que eu sei que muita gente tem é se tem uma escada na casa ou um degrau muito alto. Eu fiz alguns testes aqui e o sensor dele funcionou bem, então eu acredito que você não deva se preocupar com quedas. Caso você queira fazer a limpeza de um local muito específico, no aplicativo temos um modo chamado controle remoto, onde conseguimos fazer comandos e andar com o robô pela casa usando setinhas de direção. Me lembrou bastante o funcionamento daqueles carrinhos de controle remoto, só que em vez de ser um brinquedo, a gente anda com o robô aspirador. Depois de um tempo de uso, é necessário fazer uma limpeza do robô, retirando a poeira que foi armazenado dentro dele. O tempo que você vai precisar fazer isso depende de vários fatores, como o tamanho da sua casa, quantas vezes por semana você pretende usá-lo e até mesmo se você tem algum animalzinho que solte muito pelo. Outro recurso que ele possui é o de passar pano. Para esse modo, a gente precisa trocar o reservatório de poeira pelo mop com reservatório de água. E o robô automaticamente já identifica a mudança do tipo da próxima limpeza. O que o robô faz na prática é passar um pano úmido pela casa, retirando algumas sujeiras mais superficiais que possam ter ficado da aspiração. Embora eu saiba que muitas pessoas procuram por isso no robô, eu pessoalmente acabo não achando tão prático no dia a dia, porque temos que ficar trocando os reservatórios. Eu tenho um robô e conheço outras pessoas que também têm, e depois de um tempo eu percebo que a maioria das pessoas acaba parando de usar esse modo por não ser algo tão prático assim,
ou usa só de vez em quando, até porque a limpeza do mop é algo mais superficial. Vale acrescentar que nesse reservatório o fabricante recomenda que não seja colocado nenhum tipo de produto de limpeza, apenas a água, e que depois de ele passar o pano você remova a água que sobrou do reservatório. Antes de partir para as conclusões, só queria aproveitar e perguntar o que vocês acharam desse robô XC600. Curtiram? Teriam interesse de ter um desse na sua casa? Coloca pra gente no campo de comentários. E se você tem um robô dessa marca, deixa suas experiências com ele aí na sua casa, porque isso agrega bastante no vídeo e ajuda pessoas que ainda possam estar com dúvidas em relação à marca ou até mesmo esse modelo. Lembrando que aqui na descrição nós vamos deixar o link das lojas que estão vendendo esse robô, caso tenha ficado interessado, mas se não vai comprar ele ainda, fica o convite para conhecer o nosso grupo de ofertas no WhatsApp, Telegram, porque sempre que um robô aspirador ou algum outro produto interessante aparece numa boa promoção, nós sempre vamos te avisar por lá. Sobre o X600, eu achei ele um robô muito interessante, ainda mais se a gente considerar que ele tem aparecido bastante em promoções, que deixam ele com um preço muito atrativo. Ele já consegue aspirar a casa com eficiência, tem um aplicativo bem simples de usar, integra com assistente de voz como o Alexa e traz um diferencial muito interessante que é a possibilidade de armazenar mais de um mapa, algo bem difícil de encontrarmos nos robôs dessa faixa de preço. Ele pode não ser o mais potente no quesito poder de sucção de aspiração, mas se compararmos com os concorrentes mais diretos, também não fica muito atrás. Mas enfim, o vídeo seria esse. Se ficou com mais alguma dúvida, é só ir colocando no campo de comentários que a gente tenta responder vocês ou faz mais algum vídeo dele no futuro. Também não esqueça de deixar seu like e a sua inscrição aqui no canal, porque esse engajamento de vocês aqui com o vídeo ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!